Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, mais uma vez nós vencemos, porque como os irmãos estavam aqui semana passada, essa é a moça que se converteu pela internet, né? E a Rita, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Nós glorificamos a Deus pela sua presença na casa de Deus. Que Deus abençoe você. Irmãos, a palavra do Senhor diz ali no Salmo 9, versículo 1: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as suas maravilhas. Está aqui mais uma maravilha que nós vamos contar do Senhor. Então, eu vou dar um relato rapidinho, nós já vamos falar com a nossa irmã. Bom, eu mando um e-mail, né, todos os dias com um versículo e prego embaixo. E através de uma irmã, o endereço do e-mail dela estava junto. E eu coloquei ali para todo mundo e comecei a mandar a cada dia. Até que chegou um dia, nós estávamos ali na empresa e recebi um e-mail dela, discordando de um versículo que eu escrevi da palavra. E nós começamos a conversar. Quando começou a partir mais para a discussão, eu parei e disse: Deus, eu não vou fazer mais nada, eu vou fazer a minha parte. Agora, deixa ela. E ela ficou, irmãos, enviando e-mail: hoje eu estou ruim, a coisa não está boa pro meu lado. E eu fiquei quietinho. Aí um dia eu virei para ela e falei assim: você só reclama? Aonde está o Deus? Tudo isso que você está fazendo, todo esse tempo da sua vida que você está se dedicando a uma outra religião, onde está esse Deus? Te abandonou? E aí eu fiz um propósito com ela. Amém? Então até aqui. E, irmã, gostaria de saber um pouquinho da sua vida até esse dia, da onde você veio, como que foi, até nós chegarmos a esse ponto. Pode falar. Para conhecer o Orlando, assim, foi um processo um pouco chato na minha vida, porque eu não gostava dele. A princípio, assim, ele não foi meu amigo, né? Eu comecei assim, a tripudiar a fé dele, porque eu saí da minha casa fazia 6 meses para buscar uma coisa nova. Minha família é do Paraná, fiquei em Campinas um tempo, minha vida foi destruída. Aí eu fui para São Paulo, ficar na casa de alguns parentes. Foi aí que eu conheci o Orlando. Posso continuar? E na época que eu conheci ele, eu tinha um desejo muito grande de morte na minha vida. Eu não queria mais viver, eu não tinha mais sorriso, não tinha brilho no olhar, não queria mais nada. Eu achei que Deus tinha me esquecido, porque até então, desde o dia que eu larguei a minha família, tudo desmoronou na minha vida. Eu não tinha emprego, eu perdi um namorado que eu amava muito, que eu achava que era o relacionamento que Deus tinha escolhido para a minha vida. Eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém. Eu era sozinha e também achava que eu não tinha Deus na minha vida. Então eu só tinha na minha vida o desejo de morte. Eu pensava em me jogar da ponte, tomar veneno. Eu estava procurando alguma coisa para poder cessar com a minha vida, que eu não queria mais. Eu não queria mais dormir e acordar porque eu só chorava. Um dia eu estava na internet mandando um e-mail para ele e eu ouvi no jornal dizendo que se uma pessoa ela ficar um bom tempo sem se alimentar, ela morre, né? Os órgãos começam a parar de funcionar. Eu falei: legal, né? Não vou precisar procurar mais, achei, vou morrer. Aí eu comecei, 1 dia, 2 dias sem comer, no 3º dia, falei: não está acontecendo nada, não estou comendo, então vou morrer, né? Já estava me preparando para dar a Deus a vida, só chorava. E depois desse dia, chegando nesse dia, você buscava a Deus da sua forma, né? E nessa época aí que você estava, já nesses 3 dias sem comer, como que você buscava a Deus, procurando uma saída? Eu busquei, mas não foi Deus. Eu não conhecia Deus. Eu tenho 25 anos e nos meus 25 anos eu nunca tive um relacionamento com Deus. Eu nunca cheguei e pedi alguma coisa para Ele. Eu conhecia Jesus e conhecia outros intermediários para chegar até Jesus. Então era com eles que eu falava. Eu não falava com Jesus, muito menos com Deus. Era só com esses intermediários. E eu pedia muito. Eu rezava muito. Eu pedia muito, mas minha vida não mudava. Pelo contrário. Cada dia que passava, tudo piorava. Eu estava assim, no vale da sombra da morte mesmo. E daí, quando eu mandei um e-mail para ela dizendo assim: bom, você já reclama, já faz mais de 30 dias, que são só e-mails aí, que você está triste, está derrubado. Eu acho que o seu Deus
e também o que você está pedindo, acho que eles te abandonaram. Por que você está assim? E ela mandou um e-mail de volta dizendo assim: se você sabe tudo, conta para mim então o que eu estou fazendo de errado. Falei, vou contar. Não está pedindo em nome de Jesus. E eu faço um desafio a você. Hoje é dia 8 de setembro de 2003. Se tua vida não mudar até às 0 horas do dia 16 desse mesmo mês, às 0 horas, sua vida não mudar, esse Deus que eu prego não vale nada, você esquece disso aqui. Vamos deixar esse e-mail para lá, nem te mando mais mensagem. Mas se esse Deus mudar a sua vida, você vai sair desse caminho e vai entrar um outro caminho. E aí? Até então eu aceitei o propósito como um desafio, porque eu falei, não é possível. Tanto tempo de angústia, tanta lágrima derramada, para em uma semana minha vida mudar? Não acredito nisso. Ainda mais vindo do chato, né? Não, eu falei, não vai ser dessa vez. Eram 11 horas da noite, eu recebi o propósito. A gente combinou de todo dia às 2 da manhã estar orando, pedindo a Deus. Ele até escreveu como era para eu orar, né? Para eu mudar totalmente a forma que eu fazia, porque até então eu não sabia falar com Deus. Eu não tinha um relacionamento com Ele. Aí eu dormi. À noite, assim, eu tive um encontro maravilhoso com Deus, mas ainda estava... Eu falei, será? Quando eu acordei, o primeiro telefonema já foi uma proposta de emprego. E nessa semana, as coisas foram caminhando na minha vida, assim, de uma maneira inexplicável. Era como se eu tivesse nascido de novo. Eu voltei a querer ver o dia nascer, voltei a dar valor nas coisas, e voltei, assim, a acreditar que tinha alguém que pudesse me amar, né? Porque até então eu me sentia muito mal amada, muito destruída, mas eu queria uma resposta. Eu queria saber se eu ia ficar em São Paulo, se eu ia voltar para o Paraná, na casa dos meus pais. Para Campinas eu não queria voltar. Falei, Deus, eu não volto para Campinas. Até então eu tinha sonhos e nunca tinha deixado Deus sonhar em mim. Então eu estava vivendo assim o que eu queria. E as coisas foram acontecendo, foram aparecendo empregos em Campinas. Só que esses empregos em Campinas eu tinha que vir até Campinas, fazer entrevista, voltar, e eu não tinha onde ficar. Eu fui desistindo de todos. Até que num sábado, eu já tinha arrumado a mala, eu estava terminando de arrumar minha bolsa para voltar para o Paraná, para a casa dos meus pais. Falei, não quero mais ficar aqui, Deus está restituindo minha vida, mas o meu lugar não é aqui. Fui abrir o e-mail, tudo no e-mail, hein, gente? Benção e-mail. Fui abrir o e-mail e estava lá, não era mais uma proposta. Foi uma entrevista que eu fiz em abril em Campinas, para eu começar a trabalhar na próxima semana, já na quinta-feira. Nesse mesmo momento eu falei, mas Deus vai me levar de volta para a cidade que eu fui destruída, para a cidade que eu sofri tanto, que eu perdi tanta coisa. E eu queria uma resposta. Eu falei, não, já que esse Deus, né, me assumiu como filho, eu achava assim, agora ele sabe que eu sou filha dele. Então ele tem que mostrar alguma coisa na minha vida, ele tem que mostrar como foi que isso aconteceu. E eu procurei respostas assim, em vários lugares e não achei. Aí eu resolvi buscar na palavra do Senhor, coisa que eu não fazia. Quando eu abri a Bíblia, foi em Gênesis 12, a mesma promessa que Deus fez para Abraão, Ele fez para mim também. Ele me disse, Rita, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei o nome, se tu uma bênção. Deus falou comigo de uma forma muito maravilhosa. Eu já tinha saído da minha terra, que era o Paraná. Deus não me queria na casa dos meus pais, que eu estava pensando em voltar da minha parentela, que era a casa dos meus tios, e a terra que Ele tinha me mostrado era Campinas. Aí nesse momento, eu vi que Ele queria me abençoar em Campinas, o mesmo lugar que eu me senti mal, Ele queria que eu voltasse para eu ser edificada. Amém. Em São Paulo, ela morava com a tia dela, então a parentela que Deus estava falando é a tia. Saí de São Paulo da casa da tia. Hoje, quando você veio para Campinas, né, que Deus arrumou apartamento e tudo, né? Como é que você está? O emprego que Deus abriu a porta, como é que você está hoje? E como que você se sente depois dessa palavra? Depois que eu descobri tudo isso, que eu me vi filha de Deus e que eu tinha um pai que me amava, que era só eu ser obediente, que Ele ia me cobrir de bênçãos, nunca mais nenhuma lágrima de desespero foi derramada.
Somente glórias aconteceu na minha vida. E dia a dia eu tenho uma bênção para contar. Se eu ficar aqui eu conto bênçãos assim enormes, porque Ele tem me abençoado demais. Eu tenho um lugar para morar. Eu tenho pessoas que me cercam escolhidas por Ele. Eu tenho um trabalho maravilhoso. Com 3 meses trabalhando, eu já mudei de cargo, sabe, por Ele. Então as coisas na minha vida, assim, tudo que estava machucado foi curado. Tudo que estava destruído foi restaurado. E hoje, assim, a única coisa que eu tenho a fazer é glorificar o nome dEle. Irmãos, ela está aqui para pessoas crentes que estão aí sem fé nenhuma, para pessoas que não tiveram encontro com Deus, que está na casa de Deus, pessoas que querem ter um encontro real com Deus, o Deus que ela conheceu, o Deus que eu conheço. Irmãos, é para a tua fé você ver que o teu problema é fichinha. O meu foi curado de um câncer por uma oração, o dela foi Deus transformar ela. É só pedir, irmão, peça em nome de Jesus e peça para Deus. Fala, eu quero um encontro com o Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ser abençoado. Eu posso ter certeza de dizer que eu nasci de novo. Sou uma nova criatura. Deus me quebrou e me fez de novo. Eu só tenho, assim, que glorificar o nome dEle todo momento. Eu queria dizer, assim, que o eu estar aqui hoje não foi fácil. Eu relutei, eu não queria vir. É a primeira vez que eu falo de mim para as pessoas. Até então não tinha dado meu testemunho ainda. E à tarde, né, na boca de uma irmã, Deus falou que eu precisava estar aqui, que alguém através da minha vida, né, precisava ouvir isso. E foi fazendo um propósito com Deus, que a minha vida mudou. Eu queria dizer assim, que basta um levantar de mãos. Muitas vezes a gente está destruído, sem sonhos no coração, sem esperança, qualquer área da vida da gente. Basta a gente estender a mão para Ele. Ele vem, segura e te levanta. E hoje, o que eu sou, o brilho que eu tenho no olhar, o sorriso, sabe, que eu tenho no rosto, não é porque eu sou grande, eu sou pequena. Meu Deus é grande, mas Ele me fez mais que vencedora. Amém? Gostaria de agradecer a sua participação. Que Deus continue te abençoando tremendamente. Amém? Pode ficar aqui comigo. Irmãos, vou contar um testemunho rapidinho. Tem uma moça aí que eu participei de uma longa caminhada, mais ou menos uns 8 meses, por aí para cá. Irmãos, toda madrugada chorando. E eu acompanhei de perto. E ela estava passando uma crise muito forte financeira. Irmão, a gente entra em desespero. Realmente Deus, Ele permite muitas vezes a gente ir até certo ponto para depois Ele tirar. Irmãos, ela ficou firme, persistindo, orava de madrugada e foi buscar. E na quinta-feira ela me ligou dizendo que ela está empregada. Ela o mercado de trabalho hoje, as mulheres que passam aí dos 35, né, 40, elas já está muito difícil arrumar trabalho, né? E ela já entrou como gerente, porque o dono da onde ela entrou chama-se Deus, e o Deus que está aqui é o Deus que contratou ela lá. Eu glorifico a Deus por isso. E também eu gostaria de dizer para os irmãos de que esse Deus faz e mostra. Irmã, por favor, fique em pé. Deus abençoe tremendamente. Irmãos, nós não vemos Deus, mas nós vemos frutos de Deus. Mudança de vida. Peça a Deus, eu quero ter um encontro com o Senhor. Muda a minha vida também. O que essas pessoas têm diferente de mim? Uma coisa, buscam a Deus. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Amém.